Bom dia, muito bom dia, ouvintes da Flores FM, todos aqueles que nos acompanham também, né, através das nossas lives. Então, é sempre uma grande honra, é sempre uma alegria certa, né? Porque nós estamos baseados em coisas boas e muito grandes. Quando nós falamos nisso, nós estamos tentando levar a cada um de vocês a imensidão, né, da obra de Deus nosso Pai. E a grandiosidade da obra reflete sempre a grandiosidade do autor, que é aquele que criou. E dentro da sua criação está inerente, né, imanente, toda a sua vontade, né, que é os seus princípios esses de amor, de justiça e também de trabalho. Então, aquilo que nos fortalece, digamos assim, aquilo que nos dá forças também, né, é exatamente essa estrutura grandiosa que, a partir do momento que cada um mergulha dentro dela, nós passamos a compreender a beleza, e dentro dessa mesma beleza nós começamos a compreender também que nós somos co-criadores, né? Nós participamos dessa jornada evolutiva onde todos, por menores que sejam, trabalham, fazem a sua parte nessa caminhada, né? Que é o retorno à consciência de Deus, nosso Pai. Então, a gente sempre fica contente e honrado de estarmos aqui, mas mais ainda porque a gente tem coisas sólidas, né? Coisas firmes para levar para todos vocês que tanto nos ouvem na rádio, como também vocês que nos acompanham, né? Através das nossas lives. Bom dia, Antônio. Bom dia a todos. Semana passada nós falamos aqui sobre conhecimento de si mesmo, né? E casualmente o tema da quinta-feira da nossa casa, nas palestras, também era o conhecimento de si mesmo. E até nós conversando depois, falávamos sobre essa questão do sentido que se dá à vida de acordo com as bases estruturais de conhecimento que cada um tem. E eu me lembro que uma vez tu falou que se for uma cachaça, se toda essa história for uma loucura, uma invenção, pelo menos ela auxilia para que a gente se torne um ser humano melhor. Então, não é em vão. E uma coisa que a doutrina espírita ela bate muito é a questão da lógica, da interpretação racional das coisas. Eu me lembro que, eu acho que em todos os livros ele acaba citando isso, né? Que quando... Deixa eu dar uma olhada no meu microfone, estão falando que não tá saindo o som. Do teu? É. De repente vem aqui se ele está ligado. Está ligado aqui, vamos ver. É a questão do conhece-te a ti mesmo, é aquilo que nós vínhamos falando, né? É um mergulho bastante profundo, né? Onde cada um tenta se descobrir, onde cada um tenta se localizar. Mas o interessante nisso tudo... Tu ligou o outro? Sim. O interessante nisso tudo é que cada um é totalmente diverso do outro. Então, às vezes, já mergulhar dentro de ti, te conhecer, já é uma coisa um tanto quanto trabalhosa, né? E compreender o outro, que às vezes nem o outro se conhece, então também é trabalhoso, né? Porque às vezes é aquilo que a gente sempre fala, nós convivemos com pessoas muito tempo e muitas vezes nós não conhecemos, né? Elas em profundidade, como também elas não se conhecem em profundidade, e por isso
que elas não exteriorizam, digamos assim, a sua autenticidade, né? De verdadeiramente nós sermos aquilo que nós nos reconhecemos. Então, às vezes, acontece isso. Até falávamos sobre algo parecido com isso na quarta-feira, sobre essa questão do se conhecer, né? Também entramos nesse assunto, não sei nem porquê, mas acabamos entrando nele, de que a gente não se conhece. A gente acha que se conhece, a gente forma uma imagem própria, os outros, pelo pouco que também nos conhecem ou que tem contato conosco, também formam uma imagem que não é a real, ou pelo menos não é totalmente a real, e então, na verdade, nós somos uma terceira opção, que só quem nos conhece verdadeiramente, por causa, inclusive, das intenções com que se propaga as nossas manifestações, acabam não transparecendo. Então, essa questão do conhecimento de si mesmo, ela é, tu mesmo disse agora, né, que dá um trabalho louco se fazer esse processo, porque ele é um pouco sofrido. Ele é um pouco sofrido no sentido de que é muito cômodo continuar sendo quem eu sou, fazendo as coisas que eu faço, que me dão prazer e que na minha mente doente, eu acredito que está certo. Então, mudar, sair disso, tem que haver um ponto de impulsão para isso aí. O que pode fazer com que a gente se transforme? É a tal da dor, né? A dor da mudança que é proposta ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor a gente não tem muito interesse, porque ainda não entende direito. Então, às vezes, a dor nos faz caminhar no sentido da transformação. A dor te obriga, né? E a questão do amor, por isso que a gente tem que ter aquela base bem grande, né? O que tem por trás de tudo isso. Então, tem uma lei que é soberana, tem um amor que é eterno. Então, existe uma estrutura firme, digamos assim, que vale a pena eu tentar compreender. Vale a pena eu me libertar um pouco, matar o homem velho para vislumbrar coisas novas, né? Porque nessa questão do entrar dentro de ti, a gente não pensa nem naquilo que a gente pensa, né? Se a gente analisasse os nossos pensamentos, a gente conseguiria identificar coisas que são altamente negativas para nós. Destrutivas até. Negativas, vamos no leve, né? E muitas vezes a gente não tira esse tempo. Então, a dor nos empurra. Agora, para aquela pessoa que começa a analisar, começa a se questionar, começa a criar uma base sólida dentro dela, através do estudo, digamos assim, da natureza, o estudo da ciência e depois o estudo da própria religiosidade, ela vai começar a ter uma base dentro dela e ela vai ver que a coisa é muito grande e que tem um caminho a seguir e que todos seguem esse caminho. E é que aqueles que mais caminharam são aqueles que às vezes mais mostram. E aqueles que menos caminharam são aqueles que, digamos assim, estão ainda vislumbrando essas coisas, estão ainda em situações que a gente até não compreende, né? A gente não compreende como pode com todas as coisas, né? Não só materiais, e um outro totalmente limitado. E todos nós sendo irmãos, filhos do mesmo pai. Então, quer dizer, não tem justiça. Será que Deus não seria justo ou nós que não compreendemos, né? A resposta ela precisa ser pensada. Mas tem que ser pensada. Tem que ser pensada, senão a primeira hipótese é, Deus não é justo. Mas será que não sou eu que estou errado? Será que não sou eu que não estou entendendo a mecânica, o processo
Então, requer um pouco mais de aprofundamento, né? E é o que a gente começou falando antes, É. da superficialidade das situações. Mas por isso que até Jesus ele é tocante nisso. Ele é tocante. Ele diz: todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a um homem insensato, né? E todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é semelhante ao homem sensato, né? Que construiu a sua casa em cima da rocha. O que é construir a casa? É firmar a tua personalidade, firmar o teu ego, firmar os teus princípios em cima desses princípios que ele delineou. Para que nós, como crianças espirituais, no exemplo dele, fundamentássemos, né, amalgamássemos dentro de cada um de nós essas questões que são firmes. E aí, então o que acontece? Aí ele diz, todo aquele, né, é semelhante ao que construiu a casa na rocha. Veio a chuva e veio o vento e a casa não caiu. Então, quer dizer, o que é a chuva e o que é o vento? São as forças da própria natureza. Onde que uma das forças da própria natureza é a morte. Que esse teu corpo e esse meu corpo, ele tem um tempo. Dependendo até do cuidado que a gente dá para ele, né? Então, e aquele que é insensato, que ouve, né, que tem acesso e não pratica, é semelhante ao cara que construiu a casa sobre no areião, né? Veio a chuva, veio o vento, derrubou e grande foi a sua ruína. Significa dizer o quê? Que até que ele está dentro da casa, está tudo tranquilo. Mas mais dia, menos dia, virão situações, até pelo próprio ambiente que nós estamos, que a coisa vai tomar outra configuração. E se tu não te preparou, a tua ruína vai ser grande. Tá me lembrando da história dos três porquinhos. Sim. Que é uma história infantil, mas que ela carrega essa mesma percepção, né? Porque enquanto tu fica brincando, te descuidando da casa, ali ele mostra a casa material, mas é uma metáfora também, né? As intempéries da vida, as situações, a própria maldade, ela te apanha, porque tu tá vulnerável e suscetível a ela. E um dos grandes passos é, dentro da tua jornada de entendimento, jornada evolutiva, nível de consciência, é tu ver o que é duradouro e o que é efêmero, né? Que é necessário. Exato, o que é necessário na tua bagagem e o que tu não vai levar. E às vezes nós damos muita importância para essas questões efêmeras, né? E a gente se esquece que é aí que ele diz que tu não construiu a casa. Então, por isso que fica difícil. Então, a partir do momento que a pessoa ela se aproxima do Evangelho, ela se aproxima de Deus, né? Ela vê toda essa estrutura, como ela caminha. O que ela começa a fazer? Ela começa a se estruturar como forma de compreender, como forma de atuar, como forma de ser útil também à grande obra. Então, tu vai te situando dentro de uma situação onde que existem bilhões, né, tentando fazer isso também. E todo esse aparato, né, dos nossos grandes mestres, da questão até da própria família, né, o teu pai, tua mãe, todo esse aparato é uma estrutura educativa, né, para que tu tenha, digamos assim, os limites evolutivos, para que tu tenha, que tu não possa dizer, eu não sabia, né? Eu fiquei muito tempo, me perdi nisso, eu não sabia. Mas o teu pai te avisou, a tua mãe te avisou, os livros falam, os mestres ensinam. Foi tu que não tirou o tempo para isso, né? Tu que de repente não quis. E até numa questão bem material mesmo, bem humana, quando a gente olha para trás na nossa vida, antes de olhar para trás, quando a gente percebe hoje o que a gente construiu como valor dentro de nós, e nós olhamos daí para trás para ver como é que isso foi forjado, a gente percebe que houve uma certa resistência da nossa parte e uma certa insistência da parte daqueles que nos
educaram, pais, professores, seja lá quem for, ao longo da vida. Então, para a gente perceber que somos ainda um pouco rebeldes nessa evolução, a nossa tendência natural é pelo conforto e por ficar no mesmo lugar. Não temos uma ideia desse crescimento, porque não paramos para analisar aonde ele pode nos levar e o que ele pode nos oferecer. Mas hoje, e é por isso que nós propagamos isso com os nossos filhos, com os nossos netos, para quem tem, a gente faz com que essa coisa continue caminhando no mesmo sentido, porque nós percebemos, de uma forma ainda pequena, o quanto isso surtiu efeito sobre nós mesmos, que realmente o ganho que eu tenho como pessoa, mesmo que seja pequeno, mas foi através de um pequeno sacrifício também, de abrir mão, às vezes, da brincadeira, do conforto, do não fazer nada, como se diz, para arregaçar um pouco a manga, né? Me submeter a um ensinamento, a algo que eu não tinha vontade de fazer, mas que acabou se mostrando extremamente útil hoje. E a gente às vezes pensa, né? Puxa, se eu tivesse ouvido mais, teria também mais. Então, é claro, são idades de maturidade, não só física, tem a questão do psiquismo físico que amadurece com uma determinada faixa de idade, mas a questão da maturidade espiritual, a gente percebe que a gente está mais para trás ainda, porque temos mais dificuldade. Muitas vezes somos velhos e ainda não despertamos para o que é real, para aquilo que foi falado agora, né? O que é necessário, o que pode ser descartado, que não faz a mínima diferença, tanto hoje como amanhã, como no pós-vida. É isso que cada um tem que chegar nesse ponto, né? Tem que começar a pensar. E a gente não pensa. Tem que pensar. Tem que pensar, né? O que é Deus, né? O que é a matéria, o que é energia, onde Deus se coloca nisso tudo, né? Então, a grande dificuldade é tu ter um corpo material, tu ser um espírito com um corpo material num meio material. Então, o teu corpo ele se identifica com o meio. Por isso que, né, tem aquela história do demônio, né? Daimon. Daimon é um dos aspectos de Deus, que é a matéria. Uhum. Deus criou todas as coisas. Ele não criou um ser, né, cujo objetivo seria destruir a criação, né, do próprio Criador. E sim, essa rebeldia em amando mais um dos aspectos do Criador do que o próprio Criador, nos leva, né, a atitudes que negam o Criador, através do nosso apego, através do nosso interesse, através de nós amarmos mais a matéria do que a Deus. Então, o que acontece? Esse inimigo que a gente tem dentro de nós e que todo mundo fala, a linha oriental, nós aqui falamos N vezes, Paulo fala de matar um homem velho, né? O orgulho, o egoísmo, o ego, esse inimigo, o que ele é? Ele é exatamente essa identificação tua com a matéria. Mas tu te identifica com ela como um ser material, mas tu não é um ser material. Essa é o detalhe importante que cada um vai ter que começar a repensar ou colocar mais, digamos assim, colocar mais isso de uma forma mais viva no teu dia a dia. Tu é o cavalo, que é o corpo, ou tu é aquele que conduz o cavalo, né? E muitas vezes a gente vê que as pessoas verdadeiramente são o cavalo. Fazem coisas movido por impulso, por instinto, por interesse, por ego, por egoísmo, coisas até que vão contra as leis. Contra todas as leis. Aí, de repente, tu vai questionar, o cara te responde, mas tem gente que faz pior. Não, tudo bem. Tem.
tudo bem, tem. Mas, se tu consultar a tua consciência, tá certo ou tá errado? Não, tá errado. Então... De que grupo tu quer fazer parte? Dos que fazem errado ou dos que estão tentando fazer certo? Né? Então, por isso que toda essa conjectura de tu começar a te questionar, porque na realidade, que bom, né? Esse mundo material perfeitinho, né? Ilustrado pelos homens, ele vai ruir. Ele vai ruir, mas quando eu digo que ele vai ruir dentro de ti e dentro de mim. A questão material vai continuar. O que eu digo que esses castelos de areia que a gente criou, né? Tudo isso que a gente criou em cima de uma coisa temporária vai ruir. Como vai ruir também ali fora, esses mandos, esses desmandos, essas coisas que a gente vê, vai ruir também aqui dentro. Então, no dia que a natureza agir conosco e tu desencarnar, porque tu não vai morrer, tu só vai devolver a capa para de onde ela veio. E tu continua. Então, no dia que isso acontecer, tu vai ter que ver, aí tu vai verdadeiramente, tu vai ver o tamanho da estrutura que tu criou dentro de ti e se essa estrutura que tu criou te dá suporte, te dá, digamos assim, uma certa maleabilidade de tu, né, fazer coisas, digamos assim, em outros níveis, né? A verdade aparece. Você estava falando, eu estava pensando, né? O erro ele pode ser abrangido de muitas formas, desde uma mentira até um ato mesmo de tamanho, de proporção grande. Ele dá um trabalho para ser mantido, porque nós precisamos, para não deixar aquilo esfarelar, nós precisamos de um esforço permanente para tentar manter aquela estrutura errada. O exemplo maior é que a gente tem a mentira, né? Às vezes precisamos contar uma nova mentira para manter aquela primeira, para que não fiquem sabendo. E a questão, por outro lado, não precisa disso. A questão do bem, ele é por si só, ele está feito, tu não precisa de um esforço contínuo. Óbvio que tu vai sentir vontade de fazer de novo, mas como é uma coisa positiva e boa, e que o bem não é o bem, é o bem é para fora, né? É uma emanação externa que tu executa, ele não precisa desse esforço, desse desgaste, eu diria, que a gente acaba tendo para manter uma... Então é interessante pensar também dessa forma para analisar o que nós estamos realmente perdendo a nossa vitalidade, que muitas vezes são coisas equivocadas, são coisas que não nos levam a lugar nenhum, nos levam a uma escravidão daquilo que nós estamos fazendo. Então, do meu apego, do meu interesse, para manter ele, eu estou me desgastando. É por isso que a gente coloca, né, da importância desse posicionamento, né, de tu te posicionar. Mas para te poder te posicionar, tu tem que ter base. Né? Tu tem que ter um certo entendimento. Né? Como é que tu vai dizer... Abrir, né? Não, eu não quero isso porque isso me faz mal. Ou eu acho que isso não é bom. Né? Ou acredito que vale a pena eu sofrer, né, essa situação e manter, né, uma coisa maior do que de repente guardar uma mágoa. O exemplo que eu digo é às vezes dentro da família, né? Cede um pouco, digamos, em prol de uma causa maior. O que está acima? O teu orgulho ou a família? O que tem mais força? A família, né? Até a tua família. Não, mas aí tu te sente todo melindrado porque te disseram não sei lá o quê, que tu comeu. Ninguém me entende. Aí então tu te isola, tu não aceita isso. Cara, quando tu fica com isso, a tua visão ela é muito estreita e pequena, porque tu está te prendendo numa coisa temporária. Agora, quando tu pensa numa coisa maior, diz, pô, são meus irmãos, né?
nós convivemos, nós temos um futuro pela frente, e futuro esse não só físico, né, como é moral e espiritual. Tu vai dizer, pô, eu vou engolir essa, né, vamos passar borracha nisso e vou fazer a coisa correta. Então, o posicionamento, por isso que lá atrás, né, e nós falamos, não sei se foi aqui na rádio que nós vimos isso aí, eu acho que não, né, do Cristo Consolador, que o posicionamento lá atrás era olho por olho, dente por dente, né? E até eu vi ali, antes mesmo de Moisés, povos bárbaros, né? Assim, os lances que eles tinham para fazer sofrer, para eles te arrancavam a pele e iam botando água salgada para tu sentir, né? Tem gente que tem medo do diabo. É. Então, coisas assim horríveis. Aí veio Moisés e deu a letra, veio Jesus e deu uma outra letra. Aí então Jesus diz assim, né? Perdoa, perdoa, perdoa. O que é o perdoar? É tu não te afetar tanto. Né? Não é que tu é um ser diferente, não. É tu não te deixar levar por situações corriqueiras, normais, num ambiente que é o nosso, né? Que é esse ambiente que a gente está, que é relativamente difícil. Buscar compreender o outro, né? Exato. Por que o outro está fazendo isso? Então, perdoar, perdoar, perdoar. Para que depois, que nem nós vimos lá naquela mensagem, né? Para que depois tu chegue num ponto, né? Que Jesus pede para que tu seja abnegado e para que tu seja devotado, né? Que é o devotamento e a abnegação. Devotamento é tu viver, né, pelo outro. A abnegação é esquecimento de si mesmo. Então como é que tu vai ser rico? Com essas duas palavras e nunca, né? Tem que ser rico, não, tem que botar cortina na janela para não olhar para fora, inclusive. Rico é pior. Não, porque tu olha para fora e diz, pá, o cara tá se ferrando ali fora, tá catando lixo para comer. Aí tu simplesmente fecha a cortina. É, melhor não ver, né? Claro. Então, mas são chamamentos. E que né? tem um porquê. Bah, eu me lembro que quando, eu já falei isso também aqui na rádio, eu me lembro que quando eu li o livro do Gasparetto, um dos livros que é do Calunga, e aí ele dizia assim, Deus não perdoa, Deus não faz nada. Pô, eu pensei, como é que pode? E pior que é verdade, né? Se tu não te ofende, tu não precisa perdoar. Porque Deus não se ofende. Né? Uma criança bem pequenininha, larga tinta, né? O esmalte sintético aqui em cima desse tapete. Nós vamos se ofender? Não, né? Foi uma criança que fez isso, ela não tem consciência. Não tem noção. Então, como é que eu posso me ofender, né, por uma coisa que uma alma que não tinha discernimento e num jogo dual, né, que nós estamos na matéria, ela errou. Então eu vou condenar? Então, esse perdoar, né, até quantas vezes devo perdoar meu irmão? Esse perdoar é um passo, é os primeiros passos para aquela pessoa, para aquela alma que quer sair desse, entre aspas, inferninho, né? Aí o nosso ouvinte ou a pessoa que nos assiste vai dizer, tá, mas aí tu vai para onde? Né? Tu vai para locais que tu mesmo vai organizando. Ou seja, se tu não precisa viver esse tipo de coisa, tu vai viver situações mais leves. Mas lá também tu vai interagir, tu vai trabalhar, tu vai atuar. Só que às vezes tu não precisa a força do chicote, a força da dor para que te obrigue. Por quê? Porque tu já compreendeu o que tem que fazer. E aí tu faz. Né? Para alguns é difícil interpretar essas situações, assim, porque a questão espiritual, eles lidam ainda muito como algo que talvez não exista. Né? Tem pessoas que pouco acreditam na vida física, menos ainda na vida espiritual. Então, fica difícil. Sim, é complicado. Mas ou seja, tu já está desesperançado Sim. com aquilo que a gente olha ali.
Já não tá bom Aquilo a que amostra do negócio. aquilo que eu palpo. Então imagina o que seria o resto. Mas aí é que tá. Tem que ter Aquilo uma- que tu tá vendo ali fora é obra de quem? Sim. E por quê, né? Por que Exato. por que E tá por que acontecendo isso isso? está acontecendo? Qual é o motivo? Agora, o resto é obra de quem? E como funciona? Olha a bicharada, né? Não, Os animais. a gente pega pensadores antigos, mais antigos do que Jesus, né? Que vieram antes dele. E os caras, não só por observação, mas vamos deixar só nesse campo físico, por observação do meio em que eles estavam, pela compreensão do acontecimento, dos porquês, estudando, entendendo, pensando, eles chegaram a conclusões fantásticas, que até hoje boa parte da nossa história se dedica aos pensadores que são todos anteriores à nossa era cristã. Como é que essas pessoas, com muito menos recurso do que nós temos hoje, chegaram a conclusões tão profundas? Então, na verdade, nós estamos mergulhados no todo o conforto e recurso material que nós temos, estamos nos isentando da situação mais fantástica que nós temos, da capacidade que nos diferencia dos animais, que é a razão. Somos animais racionais, já nos disseram isso lá na escola, nos primeiros anos. E nós não usamos o intelecto para observar, para tentar compreender, para olhar para o outro e saber por que ele está me agredindo, por que ele está me xingando. Será que ele está me falando uma verdade? Ou é ele que não está bem e está só manifestando? Então, ao invés de simplesmente devolver a pedra, raciocina, né? Como diz o Calunga ali no... Sim. Não é teu, não pega. Não precisa perdoar se tu não te ofende. É difícil. E o interessante é que hoje a gente tem ferramentas, né? Ferramentas. Muitas ferramentas que podem te dar essas respostas, podem te amparar, né? Podem trazer essa base tão necessária, né? Olha só, esse cara, tá? Que é o Epicuro, ele viveu antes de Cristo. E olha a loucura, né? Olha o que o cara diz. Ó. Deus ou quer impedir os males e não pode, ou pode impedir os males, né? Que é o que nós estamos vendo todo dia. Aquela guerra lá, hoje. Uhum. Ou Deus quer impedir e não pode, ou pode e não quer, ou não quer nem pode, ou quer e pode. Que são as 4 Opções. Possibilidades, para quem pensa. Né? Uhum. E ele pensou muito. Mas veja bem, ele tem uma certa noção do que é Deus. Então ele diz assim, se Deus quer e não pode, ele é impotente. Não é Deus. Não é Deus. Se pode, se ele poderia e não quer, ele é invejoso. Ele queria ver nós frito. Então também não é Deus. Né? Por se ele, eliminatória. se ele nem quer e se ele nem pode, tu entendeu? Ele é invejoso e impotente. Piorou. Agora, se pode e quer, que é a única coisa compatível com Deus, de onde provém a existência dos males? Por que razão? E olha, ele vai mais fundo. E por que razão ele não os impede? Já que ele pode. Exatamente. Mas da onde provém a existência do mal, né? Exatamente. E aí nos plantaram a ideia do demônio, de algo fora, Claro. que é o causador de tudo. Todo o erro que eu cometo é origem externa. E aí tu acusa o cara, culpa dele. Né? Então, Tá certo isso? para te ver, isso antes de Cristo. E o cara, tipo, ele era um ser diferente do que nós? Não. Ele era um ser que se sujeitava a situações e, inconformado, né, ele buscava respostas. Uhum. Questionava. Simples assim. E naquele tempo não tinha Google, não tinha inteligência artificial, nada. Não tinha livro. Sim.
Porque quando se fala dos recursos, a primeira coisa que a gente pensa é na informática, né? Que hoje tu digita um negocinho ali, vem todas as respostas que tu precisa. Mas a literatura, ela já nos acompanha faz alguns séculos. Então, nós não temos mais a desculpa de dizer assim, tá, mas como é que eu vou ficar sabendo? Poxa vida, tem tanto livro espalhado pelo mundo afora, com tantos irmãos nossos que, buscando facilitar o nosso caminho, deixaram. Tem de tudo, tem de tudo. Mas tu vai te guiar naquilo que tu acredita que tu está buscando, no que tem resposta para ti. Por isso que até a leitura, né, até o estudo desse pessoal é muito importante para todos nós. De realmente tu ter, né, um pouco de Santo Agostinho, ter um pouco de Francisco de Assis, ter um pouco de Madre Teresa, ter um pouco de Chico Xavier, ter um pouco lá Confúcio, Einstein, tu entende? Lavoisier, todos, às vezes a gente fala, né? O Isaac Newton, não, ele que inventou a lâmpada? Não, foi o Thomas Edison. Thomas Edison. Cara, para ele inventar aquele filamento, história dele. Uhum. História dele. Ele tentou 1000 elementos. E aí até que ele chegou no tungstênio. Para você ter uma ideia. E olha essa loucura. Aí um dia, não sei o que foi, né? O laboratório dele virou em chamas. Não sobrou nada. E aí o pessoal chegou lá para ele e disse assim, né? Que coisa ruim, né? Que catástrofe, isso aí e tal. Ele disse, aconteceu. Mas agora nós vamos reconstruir tudo de novo e de uma forma muito melhor do que tinha sido feito. Vamos eliminar alguns erros que nós tínhamos. É uma visão, né? Exato. É uma visão. Então, que nem aquela velha história que a gente falou aqui também de Marta e Maria, né? Tu fica com que parte que nós estamos ficando da vida? Uhum. Nós estamos ficando com essa parte temporária, sofrida, trágica, né? Até essa endêmica, que é a questão da matéria, ou de repente tu tá ficando com a parte mais leve, né? Com a parte mais viva, que é a questão da justiça, que é a questão do bem, que é a questão daquilo que eu posso fazer naquilo que estou. Então, muitas vezes a gente reflete todo esse ambiente. Imagina, tu vendo o teu trabalho sobrecarregado, tu teve problemas lá, na rua tu te estressa, aí tu liga a TV e todas essas coisas, aí o teu cachorro vem pertinho, tu dá um coice nele, né? Sai daqui. Sim, porque tu, Sim. né, tu carregou, né? E só que a gente tem que entender, né? A gente tem que entender. Você lembra lá no joio e no trigo? Senhor, não semeaste a boa semente no teu campo? Deus, na sua infinita justiça, né? Ele não teria colocado aqui todos os seus filhos deles, pessoas boas? De onde depois veio o joio? Quem é essa gente aí? Quem é essa galera aí que tanto, né? Não, interessante que... Então Jesus, ele falou Já de deu tudo toda a isso, letra. ele já explicou tudo isso, e nós continuamos se fazendo o mal por coisas que não são nossas. O mais interessante, né? Por coisas que não são nossas. Porque essas disputas, elas estão sendo feitas em cima de coisas que tu vai ter que deixar tudo aqui. É claro que tem a questão do orgulho, do egoísmo, tem a questão da ignorância, tem questões assim que são mais difíceis, né? De tipo assim, por exemplo, quando tu vê uma pessoa, não digo incapacitada, né? Mas uma pessoa até desequilibrada, né? Por situações com uma arma, às vezes tu vai usar a força para tirar a arma dela, né? E usar a força não é evangélico, digamos, mas o uso daquilo vai desencadear situações piores. Então a gente tem que entender também que tem situações que acontecem por força das coisas, né? Até no ambiente que a gente está. Mas que verdadeiramente só tem um caminho, é só um caminho. O resto é porque a gente vai meio que se perdendo, né? O resto é invenção. É tu que abre ou sou eu? Eu acho até que sou eu.
Vamos ver o que nós temos para hoje. Na ordem é tu? Acho que sim. Semana passada foi tu, né? A piedade. Pois é, né? Do que nós estamos falando até agora, hein? O que é ter piedade? Capítulo 13. Que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Então, às vezes, nós temos uma interpretação errada de uma palavra, né? Nós entendemos ela de uma forma que não é a mais correta. Mas deixa eu ler aqui o que diz aqui, né? A piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz até Deus. Deixai o vosso coração se enternecer diante das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes aplicada sobre as feridas, e quando por uma doce simpatia vindes a restituir a esperança e a resignação que por encanto experimentais. Esse encanto é verdade, ele tem um certo amargor, porque nasce ao lado da infelicidade, mas não tem a agrura dos gozos mundanos, não tem as pungentes decepções do vazio que estes deixam atrás de si. Há uma suavidade penetrante que alegra a alma. A piedade, uma piedade bem sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência que a praticou em toda a sua vida o divino Messias, e que ensinou em sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando essa doutrina retornar à sua pureza primitiva e for admitida por todos os povos, dará felicidade à terra, nela fazendo reinar, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Onde é que tu tá, né? Eu acho que a primeira palavra, a primeira questão que cada um deve fazer a si próprio. Onde é que tu tá? Como é que é esse ambiente que tu tá? Né? É uma questão material, dinâmica, né? E dual. É dois, alto, baixo, claro, escuro, bonito, feio. É tudo dois, né, nisso tudo. Então, mas quem que tu é? Tu é filho de Deus. Tu é tu é único. Um desses aspectos da obra de Deus, que é onde tu tá, ele é dois. Ele é material. E nós, em vez de nos preocuparmos conosco, né, com o que sou eu, a gente fica se preocupando com o dois, que é com a obra. E aí o que a gente faz? É um julgamento eterno. Se o cara faz demais porque ele quer aparecer, porque ele faz de menos é vagabundo, porque. Então, como tu tem um conjunto de posicionamento, porque tu está vivo, ao invés de tu entrar dentro de ti, né, de tu te avaliar, tu entender o ambiente que tu está e, em cima do próprio ambiente que tu está, te tornar operante. Operante, num primeiro aspecto, não julgar. Por isso que Jesus, né? Não julga. Julgamento é perda de tempo. Julgamento é tudo a fogo numa oportunidade grandiosa que tu tem, que é a tua vida. E nós ficamos nesse eterno julgamento. Por isso que ela diz assim que a piedade, e depois veio, tu abriu no devotamento, que nós falamos em devotamento, né? O que é? Tu não julga. Tu não julga, tu não quer saber o que o cara fez, o que o cara não fez, o que o cara é, o que o cara não é. Tu simplesmente atua ali. Tu faz aquilo que tu pode. Né? Então, às vezes, o pessoal diz, porque eu vou lá para a África ajudar os pobres. Não precisa. Não precisa. É só estar vivo e atuante nos ambientes que tu está. Porque muitas vezes a necessidade está dentro da tua casa e tu não nota. Né? Tu não quer? Sim, tu faz, né? Não estou vendo. Mas por quê? Porque a gente fica julgando. E nesse julgamento, o julgamento ele endurece, né, o coração. Ele fica na cabeça, né?
E o coração é o sentimento. Por isso que ela fala, né? Olha aqui, ó. Deixai o vosso coração. Ela não fala deixai o vosso cabeção, Uhum. né? Deixai o vosso coração. Se enternecer. Se enternecer é sentir aquela necessidade, aquela problemática que tu está envolvido, né? E ali, assim, e te abrindo para isso, né? Tu realmente, atuar através do quê? Do devotamento, que é o esquecimento de si mesmo. Então, mas essa pessoa é assim. Ou uma pessoa da família. De novo? De novo. De novo aquele lá? E não presta, né, bicho? É. Eu já tinha falado para ele não fazer aquilo, Sim. ele fez de novo. Sim. Vou deixar ele se quebrar, é o que a gente fala. Sim. Vou deixar. Tá, mas ele faz aquilo que ele sabe. E tu tem que fazer aquilo que tu sabe. E eu botando a minha maldade para fora. Exato, e o que tu tá fazendo, né? Então, por isso que eu digo, enquanto a gente fica julgando, nós estamos perdendo um tempo precioso, né? Nessa questão da onde tu tá, né? Da onde tu tá. Porque assim, não semeaste a boa semente? Como é que tu foi? Eu, um cara tão bom assim, tu foi me colocar no meio, né? Botou no lugar errado. Dessa parentela. A gente quer saber mais do que ele. Vai lá, Lu. O sentimento mais próprio para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, o que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próprio, é a piedade. Essa piedade que vos comove até as entranhas, diante dos sofrimentos dos vossos irmãos, que vos faz estender-lhes mão segura e vos arranca lágrimas de simpatia. Portanto, não sufoquei jamais em vossos corações essa emoção celeste. Não façais como esses egoístas endurecidos que se distanciam dos aflitos, porque a visão da sua miséria perturbaria, por instante, a sua alegre existência. Temei permanecer indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culpável é a tranquilidade do Mar Morto, que esconde no fundo das suas águas o lodo fétido e a corrupção. Exato, né? Por isso que a gente falou bem lá no início, né? De amor, justiça e trabalho, né? Que é a questão do movimento. Então, de sermos úteis, né? E olha só que bonito também isso, né? Porque aqueles que podem, né? Ele diz assim, porque a visão da sua miséria perturbaria por um instante sua alegre existência. Então, quer dizer, quem é quem nessa história toda, né? E o interessante é que tu nunca vai estar bem até que todo mundo não esteja bem. Né? Qual é a mãe que, tendo 11 filhos, ela só reza para 10 e para um não? Né? Qual é que é a mãe ou o pai, né, que não quer o bem de todos os seus filhos? E eu vou te dizer, se um deles estiver, né, acamado, com problema, ele não vai mover todas as forças em prol daquele filho? Uhum. Com certeza. Então, não vai existir, por isso que ele fala dessa podridão, né, do fundo do Mar Morto. Tu nunca vai estar em paz enquanto tu olhar toda essa miséria ao teu redor. Tu nunca vai poder dizer, né, eu estou bem, estou bem, estou bem. O cara vai dizer, sim, tu até estiveste muito bem e tal, mas o que tu fez ao ponto, né, de te dar argumentos? Tu não tem tranquilidade, né? Claro. Tu não consegue, porque algumas pessoas muito próximas de ti não estão bem como tu. E isso não te traz... Aí, de repente, né, tu vai dizer, não, mas então se eu ficar me preocupando por todo mundo, eu não vivo para mim. Não, não é essa a ideia. A ideia é o quê? Olha só, de não permanecer indiferentes. Não é tu ficar viajando, né? Uhum. É tu ser atuante no ambiente que tu tá.
Claro, lá no outro lado tem uma guerra. Aí tu vai lá levar, tu vai aqui no coisa, compra um saquinho, umas coisas de água e manda. Não é essa a ideia. Né? A ideia é o que é? É tu ser atuante no ambiente que tu tá. Porque se lá eles forem atuantes no ambiente que eles estão, nem a guerra teria acontecido. Não é julgando eles, porque a gente faz coisas às vezes piores. Mas o que eu quero dizer que o que leva a determinadas situações é o resultado das nossas escolhas. Né? Então, a gente não pode ficar mais uma vez, né, Antônio, se prendendo nessas quimeras. Ah, eu não vou fazer porque o mundo está perdido, porque que é aquilo que eu recém coloquei, né? Tu te deixa levar pelas coisas e como é que tu vai ter estrutura de sentir o teu irmão, de ser útil, né, de te permitir. Tu não consegue, porque tu fica atacado, né? Vendo tudo aquilo que tu vê. Nós medimos as nossas atitudes sempre olhando para fora, né? Mas medimos no sentido assim, fulano não merece, ou aqueles que eu faço, esse aí Sim. merece porque esse aí é bonzinho. Mas olha o que ele diz, o sentimento mais próprio para vos fazer progredir. Então, eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo por mim. Pior. É uma Sim. forma de entender diferente. Tu tá te educando. Eu estou me transformando. Exato. Porque eu quero ser alguém melhor, Porque ou na eu quero continuar realidade, sendo o mesmo bruto? tudo que tá ali, nada é teu. É tudo opção, oportunidade. Nada é teu. Nem o corpo é teu. E tu vai ter que prestar conta dele. Então, às vezes, a gente vai naquela questão de orgulho e tal. Não, porque né, eu tô aqui bem assessorado, bem guarnecido, e eu não preciso de nada. Né? Mas tu vai ter que prestar Doce conta de ilusão. tudo isso. E verdadeiramente é bem isso que tu colocaste, né? Essa questão de tu só vai chegar naquele ponto, né? Como é que o cara lá, não sei quanto tempo antes de Jesus, teve essas visões? Por quê? Porque ele procurou, porque ele se questionou. Mesma coisa nós. Se de repente eu não saio, né? E não começo, como nós vínhamos falando, né? Fazer esses questionamentos e eu me posicionar, eu vou continuar assim, né? Bastante tempo. É porque esse tipo de ideia, de pensamento, a gente não faz nada para ninguém, né? Vai fazer só para os meus, aqueles que também não são grande coisa, mas pelo menos eu gosto deles. Porque isso me limita. Eu vou aumentando cada vez mais a minha percepção do que é errado e não do que eu devo fazer. Esse texto aqui é bem interessante. 1862, tem 160 anos. Então, e a gente ainda continua, apesar do tempo, preso na mesma convicção, na mesma ideia de o julgamento do externo. Não merece, não faz por si, não vou fazer. Enfim, tem uma série de situações. Na verdade, tudo é oportunidade, é encontro que a vida proporciona, às vezes, para eu transformar quem eu sou. O outro, eu fazendo ou não fazendo, ele vai continuar a jornada dele de acordo com as escolhas dele. Mas eu... Exatamente. E nesse próximo parágrafo, ele vai explicar isso. O último. Ele vai explicar exatamente isso, né? Essa questão. Quanto a piedade está longe, entretanto, de causar a perturbação e o aborrecimento com os quais se apavora o egoísta. Sem dúvida, a alma experimenta o contato da infelicidade alheia, voltando-se para si mesmo, um abalo natural e profundo que faz vibrar todo o vosso ser e vos afeta penosamente. O que ele quer dizer aqui é que verdadeiramente não tem como nós não dizermos que as coisas não são terríveis, de tu ser intocável, de tipo assim, Jesus nunca se comoveu com nada. Sim. Né? Não tem como. Não é isso. Não é isso, porque verdadeiramente onde existe a dor é dor. Onde existe a necessidade é necessidade. Onde existe a ignorância é ignorância. Então, não tem como tu esconder isso. E aí ele diz, e não escondendo isso, tu vai ter que ser atuante dentro disso, né? Passando por isso, que é o que ele coloca depois, ó. Mas em compensação será grande
Ó, Quando vierdes a restituir a coragem e a esperança a um irmão infeliz, que se emociona com a pressão da mão amiga, e cujo olhar, ao mesmo tempo úmido de emoção e de reconhecimento, volta-se docemente para vós, antes de se fixar no céu, agradecendo por lhe haver enviado um consolador, um apoio. muito disso está lá nos ensinamentos de Jesus, né, de visitar os doentes. Então, frente a uma doença, digamos, tem coisas que a gente não consegue alterar, né, o curso, mas isso não quer dizer que a gente não possa, né, ir ali dar um ombro amigo, ir ali estender a mão, né, dizendo, olha, esse sofrimento eu não consigo te tirar, mas eu estou aqui. Né? Digamos que eu estou aqui. Então, é uma postura humana, né? E de uma grandeza, né, que Jesus e o próprio Evangelho nos pede para que seja praticada no dia a dia, para que a gente comece a se acostumar com tudo isso. Né? É porque a gente não pode não tirar a dor ou eliminar a situação, mas por alguns instantes tu pode fazer com que a pessoa não sinta aquela situação que ela está vivendo. Ela se esquece do sofrimento e ela partilha de um momento de alegria, por pequeno que seja, mas que fica gravado, né? Com certeza, porque ela é reconhecida, né? Que é o que ele diz aqui, né? Sim. Tu agradece a pessoa e depois tu agradece a Deus por ter, Exato, entre porque aspas, te enviado aquele... tu tá com esse mal terrível, mas nós estamos juntos. Porque eu também posso estar sujeito ao mal Sim. parecido. E eu não gostaria do teu desdém. Eu não gostaria de ter as tuas costas. Né? Eu gostaria da tua presença. Me confortando, pelo Exato, menos. Né? me dando uma certa esperança. Que na hora que tu pode me ajudar, tu vai me ajudar. Exato. Só que agora, digamos, nessa situação, verdadeiramente não tem como tu ajudar, né? Porque é uma situação que envolve só aquela pessoa e que às vezes a gente prefere não se envolver, né? E o que nos ensina é o contrário. Porque, até me alongando um pouco, numa situação dessas, muitas vezes, o pior para o doente não é a doença, é a indiferença, é o distanciamento, é a ausência das pessoas que ela considerava como próximas, que num momento desses ficam afastadas. Então, essa dor no coração é pior do que a dor física que tu estaria sentindo. Última frase. A piedade é a melancólica, mas celeste precursora da caridade. Essa primeira virtude da qual é irmã e cujos benefícios prepara e enobrece. Prepara e passo. enobrece. Realmente, a ideia é exatamente essa, né? Assim, de nós nos voltarmos, né, às coisas boas, permitirmos, darmos um espaço dentro de nós para elas e fazer com que elas, assim, norteiem os nossos dias, nos tragam alegria, nos tragam esperança, e essa alegria e essa esperança que seja manifestada, né, nos nossos ambientes. É isso aí. Eu tô meio gripadinho. Já vou me despedindo, depois tu faz a tua. Sim. Eu só agradecer, né, pela companhia de todos aqueles que nos acompanham, seja pela live, pelo ao vivo, através da rádio, através do Face, ou aqueles que depois assistem a gravação. Então, dizer a todos que é muito importante essa força, esse incentivo que acabam nos dando para que a gente continue, né, esse trabalho que acho que já tem uma década. Aqui na rádio? É. Não, acho que é 2 décadas. Então é bem mais. Não, mas Então, tudo certo. Eu muito acho bom. que nós acreditamos, né, que sermos tocados, né, de repente, de todas aquelas palavras que nós falamos, que não são nossas, é claro, que se a gente for tocado por elas, que a gente possa verdadeiramente dar essa continuidade. Porque verdadeiramente o trabalho ele é necessário, o trabalho ele é grande,
existe tudo isso que nós estamos colocando, está assentado sobre bases sólidas, né? Que é Jesus, que é toda essa questão histórica, humana, né? Então, é uma coisa muito grande, mas que exige de cada um de nós essa postura. E essa postura, muitas vezes, é totalmente contrária àquilo que nos ensina o mundo, né? Ou seja, é o perdão, é o esquecimento, é a piedade, né? É o amor ao próximo, é o não julgamento, é fazer aos outros que tu gostaria que te fizesse. E muitas vezes isso anda um pouquinho esquecido. Por isso que a gente pede sempre um lugarzinho nos corações de vocês, para que essas coisas tenham assim o seu espaço, né? E lá cada um de nós dê a merecida importância para isso, né? Então, um grande abraço, estejamos sempre juntos e estamos, né? Principalmente nesse compromisso tão grande que é o Evangelho de Jesus. Grande abraço. Isso aí, obrigado a todos.